falado no grupo, né? A gente vai iniciar o jejum a partir de hoje, né? Eu quero estar lendo aqui Isaías 58, que é o verdadeiro jejum. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois o dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e o que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da impiedade, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará em sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, e se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banquetele com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Glória a Deus. Hoje, muito tem se falado sobre oração, né, intercessão e jejum. Mas, em dias de jejum, muitas vezes nós só deixamos de comer e não fazemos aquilo que está escrito aqui, que é a gente se colocar diante do Senhor, estar disponível ao Senhor para fazer aquilo que muitas vezes Ele coloca ao nosso lado, né? Pessoas, situações, enfim. E por isso que falo verdadeiro jejum, é a gente se anular, né? Anular nossa vontade em prol do nosso próximo.
e sabendo que esse próximo é o Senhor que muitas vezes coloca na nossa direção e é o Senhor que nos dirige, né, muitas vezes a certas situações. Então, esse projeto ele nasceu de um jejum de 21 dias. E é o tempo de nós, conforme, né, foi falado, de a gente começar a esse interagir também em oração e jejum uns pelos outros. Que o próprio Senhor ele vai nos aproximando, né? E ele vai nos fazendo nos conhecer cada vez mais. E nos amando cada vez mais nesse amor do Senhor. Então a gente vai fazer de uma forma até janeiro, né? Quando a gente retornar. Então tem várias pessoas que estão na escala. Até tem a Isabel, que ela quer muito estar com a gente, ela não está conseguindo vir. Ela quer jejuar, falei, então tá bom. Ela ia vir hoje, não conseguiu vir, mas ela quer estar junto com a gente, ela quer estar. A Ângela, né, mas vai estar no jejum e algumas outras pessoas. Então, como é que vai funcionar agora? Vamos dizer, se tem 15 pessoas, cada dia um vai estar. E aquele que não consegue jejuar de comida, vai ter a responsabilidade de orar 3 vezes ao dia. Pelo grupo, né? Pelo grupo e pelo propósito do Senhor. Então, essa oração 3 vezes ao dia é interessante orar nas vigílias, né? Que é 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite e meia-noite. Então, são esses horários de vigílias, né? Então, a pessoa escolhe qual é o melhor horário, né? Para estar se colocando diante do Senhor e orar. Porque eu creio que isso vai nos fortalecer, né? A gente vai estar entrando num entendimento mais profundo daquilo que Deus quer de cada um de nós, né? Nesse projeto, nessa casa. E também já, o ano que vem, quando nós formos voltar, né? Das premissas, enfim, aí nós faremos, o propósito de jejum vão ser 8 dias. É uma escala de 8 dias. Então, para que nunca a pessoa fique sempre no mesmo dia, né? Então vai ser 8 dias para isso. Então se tem 15 pessoas, provavelmente vai ter 2 ou 3 um dia só, né? Então a gente vai fazer dessa forma no ano que vem. E também para que Deus traga para cada um claramente se é para estar aqui conosco. Porque nós estamos tendo as aulas, né, com o pastor Carrilho, e por um propósito que é o nosso crescimento, né? A gente crescer em Deus e também nós começarmos a agir, né? A colocar em prática aquilo que nós vamos aprender aqui, né? Que é sair da porta para fora, fazer algumas coisas, levantar alguns altares, naquilo que Deus direcionar, né? Porque nós precisamos gerar, né? Gerar isso aqui em Itajaí primeiro, né? Vamos dizer, precisamos conquistar a nossa cidade. Tem muitas coisas que o Senhor quer nos trazer, que o Senhor quer nos mostrar. Então, como, né, já tem vários anos essa casa, esse projeto, então o Senhor, no nosso grupo, antigamente, sempre, vamos dizer, de uma reunião para outra, o Senhor sempre falava com alguns e a gente colocava em pauta aquilo que o Senhor trazia, né, através de palavra, entendimento, de visão, de tal, que eram nossas orações era sempre pela igreja e pelo governo, né, do nosso país. Então a gente buscava muito isso. Nessa parte profética a gente se movia bastante nisso, né? Então eu creio que a partir do ano que vem o Senhor vai, hoje para variar, eu estava limpando a calçada e o Senhor falando comigo sobre isso, né? Que a partir do ano que vem Ele vai nos unir cada vez mais e vai permanecer. Ninguém vai pedir para ninguém sair, nada. O Senhor Ele vai trazendo e Ele vai unindo, né? E aqueles que não é para estar, o próprio Senhor Ele tira, né? Porque aí a responsabilidade nossa, ela vai ser cada vez maior. Com Deus, com o propósito que Deus tem para nós estarmos aqui, com o ensino, né, pastor Carrilho? Com o ensino, e do ano que vem, vamos dizer, mais algumas pessoas vão entrar nessa escala de ensino também, porque o Senhor quer nos usar, né?
na parte de ensino. Mas é aquele que entendeu esse chamado de ensinar, também vai entrar nisso. Então, esse ano o pastor Carrilho que vai continuar dando as aulas, né, pastor? Conforme nós combinamos. Que o nosso teacher esse ano é o pastor Carrilho. Estudioso, né? É. E aí a outra coisa que eu queria já ver com vocês, porque para nosso encerramento desse ano, seria do período de... Eu vi, dia 20 é sexta-feira, né? Sexta. Meu nível do Davi, Davi também, né? Davi. É. Então, que dia que vocês acham melhor a gente fazer esse nosso encerramento? Pode ser à noite, ou pode ser no sábado, dia 21, ou pode ser no... Porque vocês vão querer fazer no dia 20, por causa da vida, né? Se der, a gente faz, né? Aí chama ele também junto. E aí essa nossa reunião, vamos dizer, a gente vai trazer a nossa família, né? Vai ser uma reunião assim A bem... gente não pode fazer na segunda-feira do dia 16, porque daí já tem a nossa reunião e a gente já faz o encerramento. Porque se for tipo no final de semana, é um dia a mais que a gente vai ter que vir, de repente a gente já tem compromisso, né? Final do ano sempre todo, assim, né? E assim todo mundo já tem o compromisso da segunda-feira. Não sei, é o que eu... É mais prático. Eu acho mais fácil. Pra mim tá tudo certo. E quem quiser trazer um presente para a Rosita de aniversário, pode trazer. Eu quero. Tô aqui. Gostei, pastor Lapa. Gostei, pode trazer. Glória a Deus. Então, concordamos todo mundo? Dia 16? Sim. E como que vocês pensam nisso? Dezembro ou novembro? Não, Dezembro. que já vai ser o encerramento, daí a gente só retorna depois das primícias, que eu não sei que dia que vai cair. De uma certa polícia. Não, sei, mas aí a segunda-feira... dia 13 daí, né? Dia 13? É. Tá. Daí a gente só retorna dia 13 de janeiro, né? Daí no dia 20 de janeiro é meu aniversário. Opa, então aí já temos... Que aí a gente vai colocar em dia a nossa escala de aniversário também, né? Pra celebrar. O nosso amigo, né, começou hoje, entrou pro grupo, né? É uma bênção. Conheço ele faz anos, já era do convívio aqui, né? Lembra? Um homem de Deus mesmo. Cláudio. Então, da festa é isso. Daí, o que a gente vai fazer para comer e beber? Arroz e feijão? Faz um prato, né? É? Eu acho. Arroz, feijão e bife. Hã? Arroz, feijão e bife. Arroz, feijão e bife. Os homens trazem a bebida, não pode ser alcoólica. É. Os homens trazem o refri e as mulheres trazem um prato salgado. Aí a gente vai fazer uma ceia. Vamos fazer uma mesa de honra, que eu aprendi a fazer, é bem legal mesmo, com frutas, com pão, com mel, com algumas coisas bem específicas. A gente faz essa mesa de honra para orar, para ceiar, né? A gente faz uma ceia também. Eu posso fazer a mesa de fruta. Então, fechou. É isso aí. E aí essa vai ser a mesa de honra, que daí a gente inclui as outras coisas. E o que mais, gente? Certo, então, é isso? Hã? Tá certo. Daí a gente, daí, vamos dizer, uma semana antes a gente coloca no grupo o que a pessoa vai trazer, para não trazer muito doce, trazer, enfim, né? Doce já vai ter a fruta, né, Rodrigo? Não precisa nem doce. Assim não, vamos já começar fitness o ano. Ou também a gente poderia fazer um panelão de alguma coisa, uma comida, né? Uma sopa? Uma canja? A canja de dezembro. Um churrasco, carreteiro. Mas acaba sobrando tanta coisa. Leva pra casa, quem trouxe o prato leva pra casa. Já come no outro dia de almoço. É isso então? Então combinado, dia 16. E Olha amanhã aqui, então daí eu vou fazer assim, ó. Quantas mulheres tem aqui? Tá faltando a Ângela, tá faltando a Isabel, né, que vai participar. Tá faltando o Augusto, que foi no futebol hoje, né? 6 mulheres, 7 mulheres, vamos botar. 6 pratos salgados, tá ótimo. E eles trazem um refri e eu faço a mesa de fruta. Tá. Fechou então. Então é isso.
Mais alguma coisa? Mais algum... Tranquilo? Com certeza vai mexer. Pastor lá com alguma coisa? Fechou. Então, Tem que ser qualquer zero. Coca zero, que é uma coisa suco natural. Contigo, pastor. Sou eu? Quer acender a luz? Não, tá bom. Acho assim. Acho que não. Quem alguém quer enxergar a palavra. Amém? Amém. Tá tudo bem com vocês? Tudo certo? Jesus está aqui. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está sendo adorado, sendo exaltado, sendo louvado, né? E nós dispensamos esse tempo para estar compartilhando com os irmãos e também sendo ministrado. Que cada um tem alguma coisa para acrescentar, né? Para trazer luz, trazer revelação. E nós estamos na presença do Senhor, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, porque nossas vidas é dele, né? Ele nos comprou, pagou um preço altíssimo por nós, por cada um de nós. E nosso prazer é estar ministrando ao Senhor. Foi para isso que fomos chamados, foi para isso que fomos comprados, foi para isso que o Senhor nos trouxe para a presença dele. E nós estamos sedentos, famintos e queremos aprender mais do Senhor. E o Espírito Santo é um oceano sem fim. E a gente precisa desfrutar dessa graça, desse amor, dessa presença, dessa paz, dessa luz que o Senhor proporciona para cada um de nós. Nada melhor do que nós ser ministrados pelo Senhor, né? E pelas canções que são tocadas, cantadas, pelo desprendimento, pela renúncia, pelo colocar-se diante do Senhor, para que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais. E eu acrescento algumas coisas que a irmã falou sobre a questão da disciplina do jejum. São disciplinas estabelecidas por Deus, pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender, né, algumas questões sobre essas disciplinas. Uma vez eu coloquei um grupo de pessoas para estarem jejuando comigo, e algumas começaram a mandar mensagem e conversar comigo. Mas eu estou com fome, pastor. Eu disse, tá, mas você está jejuando? Você quer ser o quê? Saciado no jejum? No jejum você vai sentir fome, né? Mas eu estou com fome. E outros diziam, mas eu estou com dor de cabeça. Mas eu estou... E o jejum, ele provoca todas essas coisas, né? Ele provoca todo aquele desconforto que a carne não quer sentir. Nós estamos habituados, acostumados a comer, e às vezes comer coisas que, ao invés de deixar-nos saudável, nos torna mais doentes ainda. E o jejum, ele é sarador, ele é curador, né? O jejum é uma bênção. E Jesus, ele não deixou um mandamento claro para se jejuar, mas ele deixou claro que se jejuaria, né? Os seus discípulos jejuariam. Ele disse assim, quando vocês jejuarem, então significa que um dia nós iremos jejuar, né? Essa é uma prática da igreja primitiva, essa é uma prática dos cristãos, e é uma prática não muito comum nos nossos dias de hoje. Há muita confusão e muitas questões a serem esclarecidas acerca dessa disciplina do jejum, né? O jejum realmente é jejuar realmente de comida. Para mim é isso, né? Eu estou jejuando de chocolate, eu estou jejuando de Coca-Cola. Não, eu estou jejuando de comida. Então tem um período de jejuar, né? A gente determina ali, porque o que nós entendemos é que é meu jejum, minhas regras, né? Eu não vou
determinar para ninguém a forma de jejuar, ou de como jejuar, ou quando jejuar. É o seu jejum e a sua regra. Você vai entrar diante de Deus, vai fazer o seu propósito, vai colocar diante do Senhor, e você vai aplicar aquilo que você determinou no seu coração perante o Senhor. Nós damos algumas direções, né? A gente dá algumas diretrizes acerca dessa questão do jejum, e são disciplinas que são muito espirituais, né? Eu acho que não existe nada. Na minha questão, no meu ponto de vista, eu sei que cada um tem o seu ponto de vista aqui, cada um tem a sua. Mas, do meu ponto de vista, as duas coisas mais espirituais que existem no cristianismo hoje é a questão do jejum e da oferta, do doar, do se dar, né? Porque as pessoas, elas têm o coração tocado por Deus para abençoar a obra de Deus. Muito se é falado hoje sobre essa questão, muito se é dito sobre essas coisas que se fazem com relação ao reino de Deus, à obra de Deus, com relação à oferta, a dízimo, a contribuir, a cooperar, né? Mas só entende isso aquele que realmente tem esse coração voltado para essa questão do estar com generosidade ajudando. Cada um tem o seu chamado, e dentro desse chamado tem pessoas que realmente são generosas, que não se importam em abrir a carteira do bolso e doar e dar, porque entende, né, do que foi, de onde foi tirado, o que passou, e sabe quem está falando. E a questão do jejum é realmente uma disciplina profunda. A gente sabe que essas disciplinas, tanto da oração quanto do jejum, não é para mudar Deus. Nada do que nós venhamos fazer muda Deus, né? Mas transforma as nossas vidas. Nos torna sensíveis diante do Senhor, e nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito, a direção do Espírito, e você vai, a partir dessa prática, aprender e experimentar coisas tremendas na sua vida. Isso eu posso garantir, né? Eu sou um praticante dessas disciplinas, e realmente o céu se abre, porque quando você está jejuando, você está morrendo. Na verdade, o que nos sustenta, o que nos torna vivo é um prato de comida, é um pão. E a gente sabe que isso é cotidiano do ser humano. Se nós não comermos, nós vamos morrer. E quando nós deixamos de lado a comida, o alimento, e falamos para Deus: Deus, eu vou jejuar por tal pessoa, por tal situação, por tal questão, eu estou jejuando porque eu preciso de direção, de orientação, eu preciso que o Senhor seja vivo, ativo, presente na minha vida. Então o Senhor disse: poxa, ele está morrendo por mim, assim como eu morri por ele. Então o Senhor deixou essas disciplinas, né? E tem outras disciplinas que a gente precisa praticar, né? A oração, ela é o meio pelo qual o Senhor estabeleceu para que tivéssemos contato com o céu. Se existisse outro meio, eu pregaria, eu ensinaria, eu falaria. Mas infelizmente ou felizmente, não existe outro meio de ter contato com Deus, de ter contato com o céu, a não ser por meio da oração, né? É o único meio estabelecido pelo Senhor que nós temos contato com Ele. Se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Então não existe outra forma, outro meio de ter comunhão com o Senhor, contato com Deus, a não ser por meio das orações, né? E quando nós adicionamos a oração, o jejum, a adoração, o louvor, tudo isso atrai o reino de Deus, tudo isso atrai o céu, tudo isso atrai a presença de Deus para as nossas vidas. E como o nosso apóstolo aqui estava falando lá no sítio, sábado, Deus trouxe para ele uma revelação sobre nós gerarmos, e a irmã Rosita falou aqui há pouco, né? Deus, e eu falei na igreja ontem que Deus, ele está em todos os lugares, não é verdade? Deus, ele é onisciente, onipresente,
e onipotente, né? Então esses três atributos são ligados a Deus, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, onde Ele se manifesta, onde Ele é amado, onde Ele é desejado, onde Ele é querido, onde Ele é chamado. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7 diz que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados a si, igual ao Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, ou que o invocamos, né? Nas traduções diz. Então, nós vamos gerar um ambiente, e por meio do... Como que se gera esse ambiente? A gente cria um clima, né? Como é que você conseguiu casar com a Ali? Teve um namoro, conheceu... Se conheceram, teve um namoro, mas sempre na área romântica há um clima criado, né? E sempre, às vezes, esse clima é criado por meio de uma música, de uma canção. Por isso que Deus habita no meio dos louvores de Israel, né? Porque a adoração, ela é algo que atrai a presença de Deus. E a gente vê uma mulher na beira de um poço, totalmente perdida, uma vida totalmente destruída, estourada, acabada. Já estava no 6º casamento e esse marido que ela tinha não era dela. Aí Jesus chega. Sempre nessa situação Jesus chega. E quando Jesus chegou, ela estava com um problema sério de paternidade. É porque o nosso pai Jacó, porque o nosso pai Abraão. Aí Jesus é obrigado a revelar para ela o verdadeiro pai, né? Nunca um judeu se deu conta de se dirigir a Deus, a Yahvé, como um pai. E naquele lugar, na beira daquele poço, Jesus ele fala com aquela mulher e ele diz: olha, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uns dizem que é para adorar ali, outros dizem que é para adorar aqui, mas o Senhor diz: olha, mulher, eu vou dizer uma coisa para você, vai chegar uma hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E isso pode ser aqui, lá no seu carro, lá no seu banheiro, lá na sua sala, no seu quarto, no seu quintal, no seu trabalho, aonde você estiver. Se o seu coração se voltar para o Senhor, em adoração, em glorificação ao nome dEle. Engraçado que o salmista fala que Deus olha para os nossos lábios e até dá para entender algumas situações, porque o salmista diz que os louvores dos nossos lábios é um sacrifício para Deus. Nosso louvor, a nossa adoração, Deus vê como um sacrifício. Mas o que nós entendemos por esse amor profundo, glorioso, grandioso de Deus, é que chegar um momento em que já não é mais um sacrifício eu adorar a Deus. Eu abrir os meus lábios e dizer: glória a Deus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Senhor, em qualquer lugar. E eu faço isso em qualquer lugar que eu estou. Eu te amo, Jesus Cristo, eu te adoro. Isso sai do meu coração, não sai dos meus lábios apenas. E quando isso acontece é porque já não é mais um sacrifício. Hoje nós, em muitos lugares que vamos ministrar ou que estamos envolvidos, quase que precisa de ter um artista de púlpito ou alguém que possa animar a plateia para que eles possam levantar as mãos e adorar a Deus. Tem que se estar mandando: levanta a mão, irmão, glorifica o Senhor, adora a Deus, igreja. E isso deveria ser o contrário, isso é espontâneo, parte de uma espontaneidade de quem está sarado, quem está realmente envolto num amor tão profundo do Senhor, que ele não vai preocupar-se com quem está à esquerda dele, à direita dele, na frente dele, atrás dele. Ele não vai ter vergonha, ele não vai ser mais tímido. Ele vai levantar as mãos, ele vai adorar, ele vai dançar, ele vai se soltar, ele vai se desprender, ele vai se render a Deus. Esse é o projeto, esse é o propósito de nós estarmos aqui ou em qualquer lugar rendidos ao Senhor. Nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Nós nos rendemos ao Senhor. E quando isso acontece a mesma coisa que ocorreu com aquela mulher quando entra dentro de uma casa como essa, cheia de pessoas. E aí tem um monte de gente ali
que não fizeram um monte de coisa que tinham que fazer para Jesus quando Jesus chegou. Mas ela entrou por aquela porta dentro, pegou aquele vaso de alabastro, ela quebrou aquilo que custava o salário de um ano inteiro e despejou sobre Jesus. Isso ensina sobre uma adoração extravagante. Nós sermos extravagantes na nossa adoração, no nosso louvor, na nossa glorificação. O sacrifício dos nossos lábios. E aí eu posso dizer, Deus não é mais um sacrifício de adorar. Não é mais um sacrifício de amar. Não é? Talvez uma hora foi. Talvez uma hora eu tive que ser dirigido a adorar o Senhor. Talvez em algum tempo eu tive que ser induzido a isso. Mas hoje isso é natural para mim. Hoje isso é normal. E deve ser assim no coração de cada homem e de cada mulher que Deus tem chamado. Não importa a circunstância que nós estejamos vivendo, enfrentando, não importa o momento que nós estejamos passando. A adoração, ela é transformadora, ela é saradora, e nós, o Senhor revelou ao apóstolo, geramos esse ambiente em qualquer lugar que nós estamos. Nós podemos entrar aqui de um jeito e sair daqui pior do que entramos. Ou podemos entrar aqui e sair daqui transformado, sair daqui cheio do amor, da graça, da paz do Senhor. Nós encontramos um grupo de homens apavorados, temerosos, tristes, angustiados, em um ambiente como esse, fechado. Perderam seu mestre, perderam aquele por 3 anos e meio, andou com eles, estava com eles, dormiu com eles, comeu com eles, esteve com eles em meio de tempestades, em desertos, esteve com eles em lugares rústicos, mas eles perderam e agora eles se encontravam com medo, apavorados, tudo fechado, mas de repente Jesus vem bem no meio e diz: paz seja com vocês, né? Paz seja com vocês. Por 2 vezes Jesus fez isso com os discípulos e Ele está aqui nesta hora. Ele está aqui conosco, Ele está aqui com a gente. Mesmo que nós não possamos vê-lo, e depende dele se Ele quiser manifestar-se ou não, eu não me importo, eu não preciso que o Senhor me faça mais nada para que eu acredite nele. Eu não preciso que o Senhor me diga mais nada para que eu creia que Ele está aqui. Eu não preciso que o Senhor me mostre mais nenhum sinal para que eu saiba, creia que Ele está aqui agora. E Ele está aqui agora. Nós muitas vezes deixamos passar batido o momento que temos gerados, e nós conseguimos gerar o ambiente, conseguimos gerar o momento e não conseguimos desfrutar da presença saradora do Senhor, né? Ele toca em nós, Ele nos cura, Ele nos fortalece, Ele nos abraça, através do irmão, através desse abraço que cada um de nós demos uns nos outros. Ele está conosco. Não precisa que Ele manifeste, embora Ele tenha dito que quem ama Ele guardará os seus mandamentos. E eu e o Pai viemos para Ele e vamos fazer moradas nele. Já pensou que profundo e tremendo é isso? Ter Jesus, eu e o Pai viemos nele e faremos morada nele. Se alguém me ama, amará a minha palavra, e eu me manifestarei a ele. Então nós podemos ter a manifestação do Senhor Jesus em nosso meio. Tem coisas que eu falo na igreja que eu digo assim: irmãos, o que eu vou dizer aqui agora, se fosse dito na frente do portão do cemitério da fazenda, os sepulcros se abriam, os mortos saltavam e glorificavam a Deus. Tem coisas sendo ditas dentro da igreja que as pessoas estão tão assim, tipo aquele casamento que virou rotina, sabe? Muitos crentes rotineiros que não conseguem mais, acostumados, né, com a companhia e a presença do Senhor, deixam passar em branco muitas coisas. Mas o simples falar aquilo que Jesus falou, porque não é o pastor, o apóstolo, o bispo, o reverendo, o diácono, o evangelista que está falando. Quem falou foi Jesus. E Ele disse: olha, onde houverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. A igreja fica olhando assim para a gente,
Pode ser, quem sabe, talvez. Por isso que eu digo, se isso fosse dito na frente do cemitério, os sepulcros se abriam, os mortos saltavam e glorificavam a Deus. Mas já não há mais aquela empolgação, sabe? Ah, aleluia, Jesus está aqui, o Senhor está no nosso meio, sabe? Então há uma desconfiança quando isso é dito. E aí, no meio da desconfiança, gera incredulidade. Nós temos que andar por fé. E a palavra do Senhor diz, o meu justo viverá da fé. O Senhor diz, olha, você não vive nem por vista, nem por sentimento. Então, as pessoas estão acostumadas a ver alguma coisa ou sentir algo. Mas mesmo que eu não veja nada e não sinta nada, Jesus está aqui. Entendeu? Lá na tua sala Ele vai estar com você. No teu quarto Ele vai estar com você. No teu carro Ele vai estar com você. Por onde você andar. Né? Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias. E às vezes não para pensar nessas palavras. Porque se tornou rotineiro para nós. Né? Às vezes nós não paramos para olhar para nossa esposa, porque, né? Nosso esposo, porque ficou rotineiro, nós olhamos para ela. Às vezes preferimos olhar para de fora, né? Mas Jesus está conosco aqui, nos fortalecendo. Amém? Eu quero ler Pode falar. Na verdade, eu quero fazer um pedido de desculpa a todos. A Rosita já comentou comigo, né? Assim, eu assim que cheguei aqui, o ambiente está maravilhoso, a palavra dá vontade de ficar mais. Assim que eu cheguei aqui em Itajaí, quase 10 anos, né, Rosita? O tempo passa, Rosita. Meu Deus. Eu vivi momentos incríveis aqui nesse lugar, nessa casa. E realmente Deus falou e a Rosita me abraçou de forma muito linda, abraçou a minha casa de forma muito linda aqui nesse lugar. E assim, calhou-se que a gente se encontrou no restaurante. E a Rosita falou comigo, olha, eu estou tendo a escola. Falei, meu Deus, deu até água na boca, né? Aí eu falei, falei assim, mas Rosita, o problema é que hoje eu tenho horário para pegar a minha esposa, que ela trabalha, né? E eu ainda não me organizei para que isso acontecesse. Por isso bem que o supervisor hoje ela até falou assim, você vai, né? E assim, eu sei que é muito desagradável sair no meio, ainda mais num alimento tão sólido, tão lindo, tão maravilhoso que está aqui. Mas eu tenho que sair porque a minha esposa nem sabe que eu estou aqui. Então que ela falou, você vem hoje mesmo, né? Porque ela sempre me abraça e tudo mais. Eu realmente fui pego assim, ainda não me organizei, mas eu peço desculpa a cada um de vocês, mas eu tenho que ir por isso. Ainda a gente não organizou, é de noite, ela não tem como se locomover sem eu ainda, né? Mas que vocês ficam aí na graça de Deus, mas eu tenho que sair nesse momento. E me desculpa também, meu pastor, e eu fico muito feliz de ter conhecer vocês aí. Uma vez que desculpa, tá, gente? Jesus vai com você. Fica na paz, meu irmão. Que bom que Jesus é assim, né? Ele vai ficar com a gente aqui e vai com ele. Né? Jesus é desse jeito, irmãos. Mas o horário passa, né? Eu estou olhando aqui, já é 9h30. Olha, gente. Ele falou que 9h30. 9h30? 9h30. Né? Passa rápido, né? Nós somos realmente pegos pelo relógio e não tem jeito, temos que, infelizmente tem horário, né? Mas, irmãos, eu quero só ler alguns textos daqui da Palavra de Deus, para que a gente estamos tão abençoados aqui nessa hora, tão gostoso, né? A gente está sendo ministrado pelo Senhor. Mas Deus tem coisas para fazer através da vida de cada um de nós que aqui estamos. Deus tem um propósito na vida de cada um. Não era o meu propósito aqui, como eu sei que não era o propósito de muitos que aqui estão, está aqui também, mas Deus é que conduz as nossas vidas, né? Eu hoje estou aqui ministrando, mas amanhã pode ser o pastor Cris, pode ser o pastor Lapa, pode ser o pastor César. Pastor César, né? Pode ser o pastor Mário, Oséias. Agora eu esqueci o nome, Oséias está aqui na Bíblia. E pode ser as irmãs, né? Porque Deus usa cada um como quer, quando quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer, né? E a responsabilidade de quem
tem sempre a direção, é muito maior do que de quem está só ali recebendo. Quem está aqui fica esperto para o ano que vem, né? Que o Senhor vai chamar. Cada um de nós, vamos ver. Amados, Escala. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15 em diante, eu quero ler aqui, nós vamos ler alguns textos e 15 até o 18, 17. Depois eu vou ler outros. Eu quero ler uma parte. Do 18 em diante? 15 diante aqui. 2 Coríntios 4, 15 diante. Que diz assim, olha. Amém? Todos acharam? Amém. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graça e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém? Quero destacar aqui esse texto sobre a questão do nosso interior e o nosso exterior. O apóstolo Paulo ele está ministrando à igreja de Corinto na sua segunda carta, e aqui no primeiro versículo 1 do capítulo 4 diz: portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Amém? Então o apóstolo Paulo está ministrando à igreja de Corinto, segundo a história, não sei, se alguém puder me corrigir ou me confirmar, seria cerca de 50 mil membros na igreja de Corinto, pelo que eu li em alguns históricos e livros. O apóstolo Paulo está ministrando a esta igreja, ele está falando sobre um novo sistema. Qual é esse novo sistema? É a nova aliança, né? E Deus nos chamou, ele está falando que não chamou apenas o apóstolo, ou o presbítero, ou o diácono, ou o evangelista, né? Ele está falando aqui, olha, que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema. Nunca vamos desistir, ou nunca desistimos. Então, irmãos, ontem eu ministrava na igreja, Deus me deu uma palavra para pregar ontem de manhã, e o Espírito Santo nos tocou de uma forma muito grande, como sempre, muito gloriosa, porque eu pregava sobre 2 Timóteo capítulo 4, quando o apóstolo Paulo está na prisão, ali nos seus últimos dias, no seu último tempo, está pregando e ensinando o Timóteo, o jovem que agora ia assumir a responsabilidade de continuar ali com o que o apóstolo Paulo havia iniciado. E o apóstolo Paulo estava falando para ele, olha, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, ou muitos desistirão, muitos abandonarão. E o Espírito Santo, nesse tempo, nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos mensagens de todas as formas, de todos os tipos, de todos os jeitos que nós podemos ouvir, e existem os tempos, né? E nós temos hoje a mensagem motivacional, né? Existe o pregador motivacional, a mensagem motivacional, né? E o maior motivador da igreja, que eu entendo, é o Espírito Santo. Ele é o diretor da obra, ele é aquele que está aqui, que foi enviado, né? Jesus falou, olha, eu irei, mas não vos deixarei órfãos.
enviarei outro Consolador para que esteja com vocês. Ele fala, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então isso é uma obra do Espírito Santo. E ele é quem nos motiva, ele é quem nos encoraja, ele é quem nos incentiva. Pastor, eu vou Pode falar. fazer um acréscimo, né? O pastor já tinha comentado antes Isso. ali do exemplo de animador de torcida, né? Eu sou ministro de louvor desde 11 anos de idade, mais ou menos, então a gente tem uma história nessa área, né? E a gente sempre foi necessário, né, que as pessoas do louvor muitas vezes dessem uma voz de comando, assim como o pastor muitas vezes tem que dar uma voz de comando, né? E isso vem desde lá do Antigo Testamento, né? Deus levantou Moisés por quê? Porque o povo precisa de um líder, né? Então, o povo sempre precisou de um líder, né? E por isso Deus levantou apóstolos, profetas, pastores, mestres. Então eu vejo que não há problema nenhum nisso, né? A Bíblia diz em Romanos, né, que nós que somos mais fortes devemos suportar a fraqueza dos mais fracos. Então, muitas vezes, vai precisar de um pastor, um ministro de louvor que está mais queimando ou no espírito ou no ódio, né, para poder dar uma levantada naquele irmãozinho que está lá na cadeira quase desmaiando de sono durante o culto, né? Então, isso aí é normal, né? Então, eu já vi alguns ministros de louvor até batendo, né? E não é por aí o caminho, não. Tem que ter misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão misericórdia. Então, ter misericórdia e tentar se colocar no lugar. O que eu falo, o que eu... Mas eu entendo, tá, pastor? Não, eu sei. O que eu pus aqui é onde nós estamos. Né? Não Sim. é necessário... Porque aqui é outro nível, né? Isso é necessário realmente é só liderança na igreja. aqui, né? Há uma necessidade de haver uma voz de comando, mas isso, de hipótese alguma, é colocado como, tem que parar de fazer ou tem que se exigir. Eu falo da questão daqueles que já se passaram para outro nível, já subiram para um nível onde não precisa mais. Eu acho que eu não preciso mais que tu me mande eu adorar a Deus. Eu não preciso mais que tu me diga dá glória a Deus, irmão. Não preciso disso. Eu sei que eu tenho que glorificar a Deus, eu sei que eu tenho que adorar a Deus, e isso é espontâneo em mim. Eu falo da espontaneidade, que muitos não atingiram ainda. E a gente ora para que uma hora eles alcancem também esse nível de estar se espontaneamente adorando e exaltando o nome do Senhor. Né? Isso parte de um ensino, de uma busca, de uma... A gente sabe que a igreja é um local público onde vai entrar muitos cristãos, mas muitos que não são cristãos não vão entrar e vão estranhar o ambiente de culto. Né? Porque a igreja é um espaço onde a sociedade, o público, ele entra e não entra só crente. Né? Mas aqueles que vão se tornando crentes, que vão se tornando cristãos, que vão sendo tocados por Deus, ele vai chegar num momento em que ele... Cara, tu não precisa mandar mais eu dar glória a Deus. Infelizmente, o discípulo de Jesus perguntou por que a Maria estava dando aquele desperdício. E para muita gente, quem está ali adorando, glorificando a Deus, para que esse desperdício? Para que pular? Para que cantar? Para que levantar braço? Para que exaltar? Tem que ser tudo com ordem, com decência, não pode escandalizar. Irmãos, eu acho que tem muita coisa acontecendo hoje que por falta de se colocar, por querer se respeitar mais o homem do que a Deus, que às vezes é isso que acontece, né? Não quero envergonhar o homem, e aí eu começo a envergonhar o Espírito Santo, começo a envergonhar Deus. Então, nós temos que olhar para o Senhor, para Deus. Não humilhando ninguém, não batendo em ninguém, mas exige-se realmente uma voz de comando, né, de quem está ministrando tanto o louvor como a pregação. Ele vai comandar ali aquilo que ele foi chamado para fazer, né? Mas eu entendo que tem pessoas que já chegaram no nível onde ele chega na porta da igreja. Por exemplo, eu me lembro de uma história de um pastor, de um irmão que estava numa igreja, e ele, glória a Deus, aleluia, todo culto ele estava, glória, 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 e aquilo estava incomodando alguns irmãos, incomodando algumas pessoas, e o pastor ficou preocupado, porque o pastor convidou um homem para vir pregar, um cara bom, de renome, e o cara veio pregar, e ele ficou preocupado porque o irmão ia atrapalhar. E aí ele
tinha uma salinha assim no fundo da igreja, um quartinho, ele chamou ele, irmão, você vai ficar naquele quartinho hoje lá, tá? Hoje você fica lá, vai fechar a porta, você fica lá dentro lá, tá bom? Por quê, pastor? Intercedendo. É. Não, você fica lá. E daí o pastor veio, começou a ministrar, teve louvor, pregando e tal. O pastor pregando e aquele barulho no quarto, glória, aleluia, glória, 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 aleluia. E o pastor ficou, meu Deus, o que está acontecendo com o irmão? Ele estava incomodando a mensagem do pastor. Né? Daí ele acabou o culto, ele foi lá, ele abriu a porta e disse, irmão, o que está acontecendo contigo? Estás aí num fogo, numa glória, num aleluia, o que está vendo? Aí, chorando, apontava para o mapa mundi. Deus criou o mundo, foi Deus quem fez, glória a Deus. Aí o pastor, eu devia ter tirado esse mapa daquele. Então a gente sabe que tem questões que às vezes atrapalham realmente, né? Mas tudo é com a ordem, a decência que tem que se ter. E nós extravasarmos. Tem momento de adorar, por exemplo, tem pessoas que na hora de adorar querem ler a Bíblia. Né? Não, agora é hora de adorar a Deus, não é hora de ler a Bíblia. E tem gente que na hora de ler a Bíblia quer adorar a Deus. Né? Eu entendo, eu consigo imaginar o que o pastor Luiz está querendo tentar transmitir para a gente, né? Que é o seguinte, sábado eu fui ministrar louvor na igreja pentecostal, né? Aí você vai na igreja pentecostal, você só abriu a boca, o pessoal, glória a Deus, aleluia. Aí já pula, já fala em línguas, já é uma loucura. Aí se tu manda abraçar, já beijou, já pulou em cima. Então, assim, é um nível hard. Né? Então, isso pra gente que ministra ou louvor, ou prega a palavra, isso dá um gás, né? Porque você percebe que, tipo, há uma resposta, né? E o contrário é terrível, né? Você está ali, às vezes, se esforçando para alguém dar um amém e a pessoa está dormindo. Então isso vai desgastando, né? Claro, eu creio que não é o caso aqui no Univão, está extremamente avivado, né? Mas existem igrejas que realmente estão apagadas, né? Isso vai... Eu tenho um pequeno grupo hoje, são pouquinhas pessoas lá, então não tem muito barulho, é pouquinha gente, né? Pessoal simples, né? Então, realmente, isso, se a gente não tiver muito curado, a gente vai sentindo assim, parece que a gente está falando sozinho para ninguém. Não dando para entender, né? Acho que é mais ou menos esse sentimento do pastor Luiz. Mais ou menos, eu não digo isso assim, né, nessa questão. Eu digo no nosso, meu eu, né? Eu digo eu e cada um. E também, não é porque a pessoa não está pulando, não está glorificando, adorando, que não está... É a sensibilidade do Espírito mesmo, né, pastor? Tem que ter pessoas que conseguem ver Deus como Pai, ver Deus Filho, mas não conseguem ver Deus Espírito. Né? Essa sensibilidade, eu acho que é isso, não? E a gente é tocado, né? E a gente sabe que quanto mais na adoração, mais tocado nós somos, né? A questão de a gente saber, a questão de ser escolhido, de ser chamado, tem todos esses meios aí, né? Tem gente que quando chega na hora da palavra ele está ali, ele pega óculos, ele pega caneta, papel, ele está ali, mas tem gente que está do lado com o celular, está lá. O corpo dele está ali, mas a cabeça está longe, né? Então, às vezes a gente entende que tem um momento de adorar, tem um momento de exaltar, de glorificar. Quem nasceu no meio do fogo, eu acho que o movimento pentecostal, nós somos pentecostais, né? Nós somos do fogo, nós somos. Eu acho que todos nós somos dessa linha embora se negue várias questões, mas né, quem foi tocado pelo fogo não consegue viver na frieza espiritual, se esfriar. E se começar a se esfriar, tem que buscar alguma coisa para saber que tem que se reavivar, né, se reanimar em Deus. Mas é para isso que existem os 5 ministérios dentro da igreja, né? Isso. Porque o mestre ele vai ensinar a hora de dar a glória a Deus, vai ensinar a hora que agora não é hora, agora é hora de ouvir a palavra, agora a profecia está com o pastor, né? Como a gente já viu muitas vezes, os profetas levantar e querer profetizar enquanto a palavra está sobre o pastor. Então, acho que isso é muito importante, existir né, os ministérios dentro da igreja, para que a igreja possa se manter uma igreja em ordem, né? Na hora de dar glória a Deus,
tu saber que é o momento de dar glória a Deus. E quando existem os 5 ministérios, eu falo mais assim pelo mestre, né? Ele sabe ensinar, ele sabe dizer a hora certa, ele sabe falar, né? Já outras pessoas não conseguem, né? Eu sou uma pessoa que não consigo falar nunca, né? Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena acrescentar, né? Em Tiago 5,13 diz, né? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele ungindo com óleo. Né? Então, no contexto de igreja, nós vamos encontrar ali tem pessoas que estão aflitas, ali tem pessoas contentes e tem pessoas doentes. Então, às vezes, nós, ministros de louvor, gostaríamos de estar todo mundo lá pulando, né? Um exemplo, eu cantando aleluia e tal. Só que ali tem um aflito, que está precisando de uma oração, né? Tá precisando que alguém ore por ele. E tem o doente que está precisando também de oração, né? Então, tem todo esse contexto, né? Não é algo tão simples, né? Eu, quando era mais novinho, assim, eu já cheguei a dizer no microfone da igreja: você que está aí parado, tira essa bunda da cadeira. Eu falei, quase expulsei a igreja toda. Mas aí o tempo a gente vai aprendendo, né? Não é por força, nem por violência. Eu entendo justamente o que vocês dois estão falando assim, né? Eu nasci num berço cristão pentecostal das irmãs do Coque. Eu nasci no meio das irmãs do Coque. Eita glória! Vai descer o manto aqui agora. E agora nós estávamos atuando como pastores de uma igreja muito jovem, que praticamente 80% da igreja, ela nunca tinha sido cristã, entendeu? Eles pegarem as cadeiras e jogarem pra cima. De nunca terem sido cristãos, de não virem de berço cristão e tal. Tem que ser, não, assim não. E aí tem a parada que a música é emocional, ela traz lembranças e tal. E às vezes dependendo, se você, nasceu num lugar cristão e tal, mas dependendo se é um músico que não está, eu entendi o que o pastor falou, não está muito alinhado com Deus e tal, com as coisas da igreja, ele consegue conduzir a pessoa para um lado emocional. E eu enxergava isso dentro da igreja, sabe? Todos os dias, Deus ele começou a me mostrar que todos os dias as pessoas que iam na frente, se jogavam no chão e choravam, eram as mesmas pessoas. Elas não estavam sendo transformadas. Elas estavam recebendo emoção através de alguma coisa que a gente estava falando, que alguém estava ministrando de louvor. E um pastor meu antigo sempre falava, a emoção, ela termina quando tu sai da igreja e senta para comer o teu X, ali termina a emoção, o teu lanche. Na hora que tu senta para comer o lanche, termina a emoção e tu é a mesma pessoa. Qual que é o seu nome mesmo, irmão? Oséias. É pastor também, né? Então, a gente está aqui falando, tu falou, a gente está falando de outras pessoas, tá todo mundo aqui e tal. E eu sei que tu tem um ministro de louvor que tem uma conexão com Deus, é notável isso, entendeu? Mas nem todo mundo carrega essa mesma bandeira. Deveria ser uma regra, né? Que todos que pregam a palavra em ministro louvor deveriam ser conduzidos pelo Espírito. Exato. Porque a Bíblia diz que se o Espírito não edificar a casa, é em vão, né? Quem edifica a igreja é o Espírito. Então, é responsabilidade nossa, de todo aquele que serve a Deus, de ser a noiva com azeite, né? Porque quando a gente fala, não é a gente, não tem nada de alma, né? É só o Espírito. Agora, quando falta o azeite, aí sim, aí entra na alma. Aí é uma catástrofe, né? Porque aí já não é mais Deus, aí é o homem. E não é o homem que edifica a igreja, quem edifica a igreja é Jesus. Né? Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Como que ele faz isso? Pelo Espírito. Então a gente até debatia assim, né? Porque a nossa igreja é de muitas pessoas novas que estão se convertendo agora. A gente tem que ter um cuidado porque eles vão chegar aqui com ídolos. O ídolo dele era, sei lá, o cara do sertanejo, do rock e tal. E a gente pode correr no risco de eles só trocar de ídolo, se nós não criar um ambiente de palavra mesmo, de deixar o ídolo deles e trocar, vai ser eu, vai ser você, vai ser você. Entendeu? É doutrina, né? A gente se preocupava assim nas nossas reuniões. É necessário o ensino, né? É necessário, quando se parte para esse lado, ter o ensino para saber que quem está ali à frente, o líder, vai ter que estar alinhado com Deus para que realmente você consegue manipular. Você consegue manipular.
mesmo sem Deus. Você consegue manipular mensagens, música, porque principalmente a música, né? Porque a música, como o irmão falou, ela parte do lado da emoção. Apesar que são sentimentos do Espírito Santo também, o emocional. O Espírito Santo, ele fica triste, ele chora, e a gente fica o quê? A gente fica triste, a gente chora, né? Porque são partes também do Espírito Santo. Nós estamos diante de uma liturgia, de um culto, e entender o que ocorre dentro daquela liturgia, como é feito aquilo, é parte de quem está como mestre, como ministro, ensinando ali o que ocorre. Agora, a gente sabe que no meio da oração sincera, da adoração sincera, né, porque o próprio Senhor falou a respeito disso, né, sobre essa adoração falsa. Se existe o adorador verdadeiro, se ele falou do verdadeiro, é porque existe o falso. Então, quando o falso está? Quando esse povo que está diante de mim me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante. Deus está vendo o coração. Deus não está olhando para o louvor que está saindo da boca, né? Porque o importante é o coração. E aí a gente sabe que muitas pessoas não estão realmente com o coração rendido. Vão chegar nesse tempo? Vão chegar, né? Se permanecer, se buscar, se for ministrado, ensinado, vão chegar, né? Parte daquela questão de que nós queremos, às vezes, que todos cheguem no nível que nós já chegamos, mas não, nós chegamos, nós viemos de lá de trás também, né? A gente veio de lá, e a gente está num nível, não, por que aquela pessoa ele não está, por que ele não está? Não, mas não é o tempo dele, nós chegamos nesse nível, né? Mas tem outros que ainda não chegaram, estão caminhando para isso, estão querendo isso, ou vão buscar isso, e vão aprender, né? E a gente precisa ter jogo de cintura para isso. Quando eu aprendi Provérbios 16, 2, né, que diz que todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa as motivações, eu comecei a meio que me achar assim, começa meio que investigar as pessoas e começar a tentar discernir a motivação de cada um quando está fazendo o que está fazendo, né? Só que aí o Espírito Santo vai e lembra a gente que quando a gente se converteu, lá no começo, aí eu vou falar de mim, eu estava apaixonado pela minha esposa, eu era católico, estava cansado de ficar com as menininhas lá do mundo e eu queria uma namorada. Aí o que eu fui fazer na igreja? Eu fui em busca de uma namorada. Eu não estava buscando o Senhor, não estava buscando o Espírito Santo, não estava buscando nada. Eu queria uma namorada crente, porque eu estava cansado do mundo. E assim, milhares e milhares de pessoas vão nas igrejas todo dia, um vai em busca de uma cura, um vai em busca do milagre, outro vai... Dá para contar nos dedos quantos que vão realmente em busca da face de Deus, né? Aquela coisa, não busco as tuas mãos, eu busco a tua face, né? E isso é uma coisa realmente de crente maduro, né? E passou por todo um processo para, não, hoje eu estou indo no culto com uma motivação, adorar o Senhor. Mas isso dá para contar nos dedos, é uma minoria, é aqueles que realmente já passaram pelo processo. Porque a maioria, e até nós, se a gente tiver com alguma necessidade, a gente vai acabar indo buscando aquela necessidade, porque a gente é humano, né? E a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos. E a minha casa é casa de oração, então lá é o lugar para buscar e pedir, né? Então está tudo certo. Tem a questão também de conhecer a Deus, mas conhecer a si próprio, né? Eu estou lendo o livro O Impostor que Vive em Mim. É um livro muito... Quem é o autor? Como é que é o nome dele? Esse mesmo. Ele tem 3 livros. E esse livro, ele leva a gente a uma autoanálise, né? É um livro profundo, que faz a gente pensar nos nossos reais sentimentos e pensamentos das nossas ações. Quem a gente é. Porque a partir do momento que a gente consegue ver em nós as nossas debilidades, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa mudar, o porquê de muitas vezes não conseguir alcançar um lugar de intimidade com Deus, o porquê que não consegue alcançar aquele lugar, né? Então, existe todo um contexto espiritual, que é o que a gente está aprendendo aqui, né? Que a gente precisa se aprofundar no autoconhecimento, né? Das nossas ações, das nossas intenções. Porque se o nosso coração não estiver
um coração puro, um coração reto, humilde, é falso dizer que você tem uma vasta intimidade com Deus. Se você não tiver esse tipo vamos dizer, de já o teu coração tratado, ensinado, essa busca constante de mudança, de cura, né? Você não consegue alcançar o Senhor. Aí você acha que você conseguiu, mas não conseguiu. Então, por isso que a nossa intenção mesmo aqui é essa busca profunda de Deus e do autoconhecimento, né? do nosso eu, para tirar esse impostor para fora. Entendeu? Tremendo. Cláudio já leu nesse livro. Ele é profundo esse livro. Já leu, pastor Lápis? O pastor? Não, mas eu sei qual é. Amém? No próprio texto aqui que eu li, no versículo 15 do capítulo 4, nós temos uma resposta quase que um pouco mais compreensível, que diz, na minha tradução, né? Como é que é o nome? 2 Coríntios 4,15. Muitas coisas acontecem no nosso meio, muitas coisas acontecem nas nossas vidas e muitas coisas acontecem. E o apóstolo Paulo está aqui corrigindo uma igreja promíscua, uma igreja vasta de pecado, mas uma igreja cheia dos dons do Espírito, que é a igreja de Corinto. Tanto que ele teve que corrigir, alinhar as questões espirituais na igreja, né? E aqui diz, tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças. E Deus receberá cada vez mais glória. É isso que Deus quer receber, glória. Amém? Glória pela salvação, glória pela libertação, glória pela reunião, glória pelo aquilo que nós estamos diante dele, e ele vê isso como sacrifício, segundo o salmista, né? O sacrifício dos nossos lábios. Mas o que eu ia entrar um pouco aqui é sobre essa questão do nosso interior e o nosso exterior, mas o horário já avançou, já são 10 horas, não vai ser possível irmos mais adiante, amém? O assunto discorreu para o outro lado, mas aqui diz assim, ó, por isso nunca desistimos, versículo 16. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, na minha tradução fala, né? O nosso interior está sendo renovado a cada dia. Amém? Então, a questão do nosso viver para Deus e nós sermos sarados, né? Essa é a questão de nós estarmos aqui na presença do Senhor e é necessário ter esse alinhamento com o que se está buscando em segundas-feiras aqui, o que se está propondo diante do Senhor, né? E a gente entende que nós queremos chegar em lugares mais altos em Deus, mais profundos e mais reveladores. Mas nós precisamos realmente partir de uma base, mesmo que seja desde lá do início, para que nós venhamos receber, porque assim, ó, não se ensina profecia, não se ensina profeta. Não se ensina milagres, não se explica, milagres se recebe e pronto, né? Alguém vai chegar para você e vai pedir, me explica esse milagre. Não tem como explicar milagre. Por mais que a ciência queira explicar, milagre é milagre, eu só recebo por fé, né? Na minha visão, talvez tenha alguma visão diferente aqui. Mas a questão é nós sermos sarados. E quando a palavra de Deus fala sobre o nosso interior, fala de coisas que nós vivemos, ou estamos vivendo, ou que já vivemos, e que precisamos ter isso arrancado dentro de nós, né? Existem muitas coisas que aconteceram na nossa vida, na nossa trajetória, quando passamos a existir, desde a nossa infância, da nossa meninice, da nossa juventude, né? Até nos tornarmos moços, homens, mulheres, quem não nasceu, né, num berço cristão teve uma vida antes de Jesus, e mesmo quem já nasceu, né, num berço cristão também, porque filho de pastor ou filho de crente, crentezinho não é, né? Cada um vai ter que ter a sua experiência com Deus.
Por mais que nós venhamos ensinar, por mais que nós venhamos ministrar sobre nossos filhos, sobre os nossos amigos, nossos irmãos, nossa casa, cada um vai ter que ter a sua experiência com Deus. Buscar o seu milagre, aprender a buscar. E assim, a gente tenta mostrar um caminho, né? Eu não gosto de chamar de pastor, porque eu acho que pastor é Jesus. Claro que tem que ter o título, tem que ter o nome de pastor, mas eu gosto de ser chamado de facilitador. Porque o facilitador, ele aponta o caminho, ele mostra um caminho. E esse é o caminho, anda nele. O caminho quem é? Jesus. Posso abrir um parênteses rapidinho? Pode. O senhor me trouxe agora aqui. Porque o problema maior é nosso, né? Vou dizer nosso, é que, por exemplo, o nosso eu interior, quando nós estamos em comunidade, na igreja, no ministério, ele às vezes fica meio de lado e entra os dons, né? E aí aonde, por exemplo, se flui nos dons, vai fluindo no dom, vai fluindo no dom, no dom e no dom, e aquele eu, o eu verdadeiro, ele fica muitas vezes escondido dentro de nós mesmos. Que você vai fazendo, vai fluindo, vai, né? E para a gente alcançar essa plenitude em Deus, o nosso eu tem que estar sarado, curado. A gente precisa se conhecer. Conhecer quais são as nossas atitudes, os nossos sentimentos, o nosso amor. Eu digo, vou dizer isso de mim mesmo, porque o Senhor sempre, Ele prova o meu amor pelas pessoas, né? Cada pessoa que Ele coloca no meu caminho, sempre existe algo que Ele quer provar. Ele quer me provar até onde eu vou, né? Como que eu vou agir com tal situação. E isso vai fazendo com que a gente venha se autoconhecendo. E aí a gente vai se tornando real. Entende? Então, era isso que eu queria falar. Pode falar. Não, é isso. Já são 10 horas, né? Vamos orar. Porque o que a gente quer, eu falo assim, olha, você só vai saber o tamanho da sua fé quando você precisar dela. E essa é a mais pura realidade, né? Nós falamos que temos fé, mas nós só vamos saber o tamanho da nossa fé quando nós precisarmos dela de verdade. Quando nós necessitarmos dela de verdade. Aí nós vamos saber se realmente nós temos fé ou se nós estávamos apenas nos enganando, né? Porque nós não enganamos ninguém, a gente só se engana, né? Não conseguimos enganar Deus e, na verdade, nos enganamos. Então nós só vamos saber o tamanho da nossa fé quando nós precisarmos dela. Porque quando nós precisamos da nossa fé, nós vamos partir para a luta, nós vamos partir para a guerra, nós vamos partir para o jejum, para a oração, para a busca, porque nós vamos determinar a busca da nossa vitória, do nosso milagre, daquilo que precisamos em Deus através da fé. E isso vai sendo construído em nós por meio dessas ministrações, desses ensinos, desses debates, dessas conversas, né, dos cultos, das reuniões, né? Porque a palavra de Deus diz que em parte nós profetizamos. É tudo em parte. Então a gente só vai saber realmente do tamanho da fé que nós temos quando nós estivermos no meio no olho do furacão. No olho do furacão é até calmo, né? Eu vi o filme lá, o Twist. É calminho, né? No olho do furacão. Tem que estar fora do olho do furacão. Mas quando nós estivermos na tempestade, quando nós precisarmos realmente de um milagre, aí a gente vai saber que a gente vai ter gente lutando por nós, mas nós vamos ter que fazer a nossa parte, né? Então existe muita coisa em Deus, existe muitas questões a serem acessadas em Deus, que está disponível para aqueles que realmente desejam pagar o preço, buscar, né? Não é apenas nós conversarmos, sentarmos, porque aqui a gente está só passando aqui partes teóricas de algumas coisas, de algumas questões que talvez até muita gente conhece mais do que eu, já sabe mais do que eu até, né? A gente vai aprendendo e vai descobrindo cada passo. Eu costumo falar assim, que viver com Deus, ela é uma experiência diária. A nossa vida com Deus é uma experiência diária. Se eu não tiver uma experiência com Deus todo dia, não valeu a pena meu dia, porque eu tenho que ter uma experiência com Deus todo dia. Então é uma experiência diária, né? O conversar com alguém, o experimentar, você está num engarrafamento, começar a orar, o engarrafamento abrir, você passar que nem o mar vermelho.
né? Você vê Deus curar alguém de uma simples dor de cabeça, que para essas pessoas é simples demais. Mas para quem está com a dor de cabeça, com a enxaqueca, né? Dor de cabeça, orar por dor de cabeça. Eu vou orar por tudo, dor de cabeça, câncer, dor na perna, dor nos olhos. Eu vou orar, Deus manda eu orar pelos Deus tudo enfermos, igual, né? são milagres. Então nós precisamos entender que às vezes nós estamos acabados por fora, né? Destruídos, porque nós nos cansamos, nós somos humanos, né? Vivemos nesse corpo aqui, e esse corpo ele se cansa, mas a palavra está dizendo que o nosso interior ele é renovado. Não é uma vez por mês, uma vez por ano, mas é todos os dias. Quando nós buscamos a Deus, é o que a palavra fala, né? E isso vai acontecer quando nós buscarmos o Senhor e dizer: Senhor, eu preciso ser renovado. Eu vou conversar com pessoas hoje, eu vou tratar com alguém hoje, eu vou trabalhar hoje, eu vou fazer coisas hoje. Eu sei que os dois reinos estão em atrito, que é o reino de Deus e o reino das trevas. E eu estou inserido nesse meio. E eu preciso que o Senhor me dê força, me capacite, me renove. Eu preciso que o Senhor me revista para que eu possa suportar, enfrentar, né, entender a questão do próximo que vai estar perto de mim, entender a minha esposa, o meu filho, meu pai, meu pastor, meu irmão em Cristo, meu amigo, compreender às vezes da cara feia, às vezes da palavra rude, e não responder da mesma forma. Então eu preciso ter o meu interior renovado. Às vezes o nosso exterior ele se entristece, ele fica derrubado, né? Por quê? Porque nós somos três, né? Nós somos alma, nós somos corpo e nós somos espírito. Nós somos um espírito que habita nessa casa, que tem os seus sentimentos, que é a alma. E de vez em quando nós temos que falar com a nossa alma. O Salmo 42 nos fala isso. O salmista diz: por que você está triste, ó minha alma? E por que você se abate dentro de mim? Né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então a gente sabe que Deus ele não vai falar com os nossos sentimentos. Pelo contrário, como o pastor Cristo falou, o coração ele é enganoso, terrivelmente enganoso. E nós devemos andar pelo Espírito, né? Andar no Espírito. Como é que é andar no Espírito? É andar na palavra, andar naquilo que o Senhor ele nos mostra, Ele nos revela, Ele nos traz. Se nós olharmos para as coisas que estão ocorrendo hoje, se nós observarmos o que está acontecendo hoje, eu sempre olho para Deus, sempre oro e falo com Deus. Eu falo isso lá na igreja, eu falo isso com os irmãos, eu digo, sabe o que eu faço, irmãos? Eu só oro para que eu não seja o próximo a abandonar uma cadeira dessa que está desocupada. Porque muitas cadeiras estão ficando desocupadas, que um dia teve ocupada por gente que sabia, que entendia, compreendia, tinha fogo, tinha unção, subia, descia, via anjo, abandonou a cadeira. Então eu digo: Deus, não deixe o seu próximo abandonar a cadeira que está ali. Essa ali é minha, eu quero cuidar dela, não quero abandonar. E me ajuda a conduzir aqueles que o Senhor tem colocado na minha frente, a pelo menos ter uma mudança de atitude de vida, que a minha vida possa trazer esse reflexo da glória de Deus, para que essa pessoa possa, mesmo com o meu exterior abatido, né, às vezes, mesmo com o meu exterior cansado, mesmo com o meu exterior... Para nós encerrar aqui, eu vou falar algo que acontece comigo. Eu não sei, são 10 horas. Deve ser prudente, né, pastor? Fica tranquilo, pastor. Quer falar alguma coisa, César? Não, porque Tá. a outra cidade, né? Mas assim, a palavra de Deus diz que aqueles que creem nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Né? Por algum lugar tem que sair essa água, né? O pastor lá. Então eu choro muito quando estou falando de Deus, quando estou cantando eu choro. Né? É dessa forma que eu consigo expressar a presença de Deus no ambiente e na minha vida. Mas isso incomodava algumas pessoas, eu percebi que algumas pessoas ficaram incomodadas e algumas até cochichavam um tempo atrás. Mas por que sempre aqui chorar tanto? É a mesma coisa que o discípulo falou lá, o Judas falou. Para que esse desperdício que essa mulher está fazendo com esse perfume? Podia vender e dar para os pobres. E aí eu fiquei incomodado com aquilo e disse: Jesus, tira as lágrimas. E o Senhor tirou as lágrimas. E um dia eu fui pregar, me chamaram para ministrar num congresso. E eu pregava e,
pregar, nada. Aí eu fui falar com o Senhor depois do culto, fui para a madrugada, e queria chorar e não chorava. Eu digo, Senhor, o que está acontecendo? O Espírito Santo falou, você mandou tirar as lágrimas, dá de volta, dá de volta. Dá de volta. Dá de volta, Jesus. Porque aí algumas pessoas, né, até o pastor lá no sítio, sábado, foi sexta, né, sábado, eu estava no meu canto lá, né, o que está acontecendo com você? Às vezes a pessoa pensa que está triste, porque está chorando, está chorando por quê? Não, pisaram no meu dedão do pé. Não, é porque é normal. Agora o abatimento, né, do externo, ele ocorre porque, e a tristeza também acontece porque você olha para o estado que encontra-se a igreja, ou a cidade, ou a sociedade, ou os irmãos, e você se entristece, você chora, porque o Espírito Santo faz isso, né? Ele intercede por nós com um gemido. Sabe-se lá o que vem a ser um gemido inexprimível, né? É algo profundo demais. Então isso nos cansa, isso deixa a nossa alma abatida, né? Você trabalha com um interno que passa uma vez, você pensa que está livre, daqui a pouquinho está o cara de volta. Daqui a pouquinho está o cara de volta. Você fica feliz com isso? Não. Né? Você se entristece. Poxa, Jesus, nós estamos aqui pagando preço, estamos aqui dando de tudo para que a pessoa se liberte, ela sai daqui livre disso, voltou. E isso vai acontecer. Aí é o momento que nós temos que nos dirigir à nossa alma, aos nossos sentimentos e falar com Ele. Porque Deus não fala com a minha alma. Deus não fala com o meu sentimento. O que Deus fez foi salvar a minha alma. Jesus veio para salvar a minha alma, né? E o Senhor, Ele fala ao nosso espírito. O Espírito do Senhor testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, falar com o meu sentimento que engloba a minha alma, é eu que tenho essa responsabilidade. O salmista que falou, ele disse, porque você está triste, ó minha alma? E porque você se abate dentro de mim? Crê em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então nós temos que dar essa direção. E aí vem o vigor do Senhor, né? Vem a graça de Deus e nos sustenta, nos renova, nos faz voar, né? Porque o Espírito Santo falou que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. Então, nós vamos voar. Amém? E eu creio também, né, pastor Luiz, que se Deus permite essa espécie de desconforto, né, é no mínimo para a gente interceder, né? Sim. Porque não tem outra coisa a se fazer, né? Porque se Deus não convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, mais ninguém vai convencer. Então, nosso papel é clamar, é interceder. Eu creio que Deus gera esse sentimento em nós para a gente interceder. Só que se a gente não intercede, o peso continua. Aí o peso continua, por quê? Porque eu não fiz o que devia ser feito, né? A Bíblia diz, busquei um homem para se colocar na brecha e ninguém achei. Se ele não achou é porque está faltando, né? Eu amo o profeta Jeremias porque ele pensa como o profeta chorando. Ele sentava sobre os montes, olhava para Jerusalém e dizia, oh meu Deus, Jerusalém, oh Jesus. Ele não falava Jesus, mas... Tá meio parecidinho com ele. Mas Jesus chorava também, Jesus chorou. Eu queria pedir... Alguém quer falar mais alguma coisa? Antes de orar, tem uma música que Deus está me incomodando desde o começo para cantar ela. O pastor já falou 2 vezes aí nas entrelinhas algumas palavras que estão conectadas com essa música. E eu quero cantar. Essa música está relacionada a cansaço realmente, a vontade de desistir. E a letra da música diz que nesse momento nós devemos clamar pelo nome de Jesus. Então, chegou alguém aqui, né, que está nessa situação de pensando em desistir, está cansado, está com vontade de largar o lado, essa música é para você. Amém? É bem antiga essa música. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás.
pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aleluia. Amém. Nesses dias, né, semanas aí, o Espírito Santo tem sido insistente em nos motivar e nos orientar para que nós não venhamos desistir. Não desista do seu propósito, não desista do seu caminho, não desista daquilo que o Senhor estabeleceu que você faça. O diabo, ele luta insistentemente para você parar, para nós parar. O inimigo, ele tem esse prazer, essa agenda na sua trajetória, e o ministério dele é triplo: é matar, roubar e destruir, principalmente os homens e as mulheres de Deus que estão sendo chamados e colocados em destaque. E a gente sabe que muitas vezes virá o abatimento, virá o cansaço, a fadiga. O Senhor Jesus, ele sabe muito bem disso. Deus conhece a nossa estrutura. Muitas vezes Jesus vai chamar a gente para ir para pertinho dele e dizer: fica aqui comigo, descansa um pouco. A gente muitas vezes estamos envolvidos com a obra de Deus, mas muitas vezes não estamos envolvidos com o Deus da obra. E isso cansa. É prazeroso você fazer a obra, é prazeroso você ministrar, pregar, visitar, ajudar, estender a mão, auxiliar. Mas tudo isso, se for feito sem a graça de Deus te acompanhando, que é aquilo que te capacita a fazer o que você está fazendo, vai chegar um tempo que você vai cansar. A caminhada cristã sem Jesus, sem Deus, sem o Senhor, ela se torna monótona, cansativa. Então o Senhor nos chama para andar perto dele, para andar junto com ele. Ele é o nosso mestre, é ele que nos dá o modelo para fazer. Ele diz: assim como eu estou fazendo, você faz. O líder é assim. O líder, ele não é um chefe que autoritário, fica mandando os outros fazer. O líder vai e faz para que os outros vejam ele fazendo, aqueles que ele está liderando, e quando ele vê o líder fazendo, eles vão fazer igual. Jesus fez assim: vocês vão fazer desta forma, desse jeito, façam como eu estou fazendo, vocês vão fazer a minha obra, e obras maiores vocês vão fazer do que eu vou para o Pai. Então nós tendemos a nos cansar, nos fadigar. O nosso exterior, como a palavra diz, pode muitas vezes estar no chão, para baixo, caído, mas o nosso interior é renovado em cada instante, em cada momento, em cada hora. Desista. Não vai. E pastor, você falou sobre desistir. O pastor Cris cantou uma música, né, sobre não desistir. E você falou de Jeremias. E eu me lembrei que no capítulo 20, Jeremias também demonstrou uma vontade, um desejo real de desistir.
mas eu acho que no versículo 9, se não me engano, eu gosto muito desse versículo, que ele diz assim: mas todas as vezes que eu digo, não falarei mais no teu nome, tem um fogo, está dentro do meu peito, está dentro dos meus ossos. Exatamente. Eu não consigo me segurar. Aí o apóstolo Paulo, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ele leva a gente no limite. É quando você vai jogar a toalha, calma, eis-me aqui, ele estende a mão. É sempre assim. Os personagens têm uma lição para nos trazer, nos mostra. Elias ficou deprimido depois de uma batalha espiritual. E a tendência é nós nos deprimirmos depois de uma 24 horas de oração, turno, depois de 21 dias de jejum, que a gente está em guerra, em batalha, mas a gente sabe que o Senhor ele vai atrás de nós, não foge. Bebe essa água, come esse pão, porque ainda longa é a tua caminhada. Glória a Deus. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom e nos conduz todo o tempo. Nós temos coisas dentro de nós que precisam ser arrancadas, que precisam ser tiradas. Nós não somos melhores que ninguém. O que nos torna diferente é que nós te queremos. Não somos melhores que ninguém nesse mundo, nem da igreja, nem do mundo. Não somos melhores que ninguém, mas nós te queremos. Então, Senhor, como nos mostra aquela canção, muitos podem desistir, mas eu não. Muitos podem parar, mas eu não. Muitos podem abandonar, mas eu não, Senhor. Embora às vezes as circunstâncias nos induz a querer parar, a querer desistir. Todos os dias nós vamos ser tentados. Todos os dias nós vamos ser convidados a largar a mão do arado. Mas nós não queremos ser indignos, Senhor. Nós não queremos. O Senhor diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de ti. Nós queremos ter dignidade, Senhor, de você, que vem de ti, Pai. Nós precisamos ser sarados em tantas coisas, pois nós falamos tantas coisas que não devíamos falar. Pensamos tantas coisas que não deveríamos pensar. Agimos de forma não errada às vezes, Senhor, não deveríamos ter agido. Nos perdoe, Senhor. Perdoe, meu Pai, muitas vezes a nossa insensatez, as nossas faltas. Perdoe as nossas desculpas esfarrapadas. Perdoe, Senhor, o nosso orgulho, às vezes, a nossa soberba. Nos perdoe, Senhor. Nós somos pessoas que aqui estamos e nos vemos improváveis, Senhor, nesse mundo, meu Deus. Mas cremos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um que aqui está. Nós estamos aqui pela igreja, pela cidade, pela família, Senhor. Nós estamos, meu Deus, aqui pelos nossos irmãos que muitas vezes não têm esse entendimento, essa compreensão. Meu Pai, mas o Senhor nos orienta, meu Deus, a andar e a amar os fracos na fé. Assim, Senhor, nos fortaleça e fortaleça os nossos irmãos. Nos perdoe por muitas vezes, meu Pai, como nós já oramos, meu Deus, sermos maus pais, maus filhos, maus esposos, esposas. Ah, meu Deus, muitas vezes, meu Pai, a maldade impera sobre nossas vidas. Se não fosse o teu sangue que nos cobre, se não fosse a tua misericórdia que nos levanta todos os dias, Senhor, nós não sabemos o que seria de nós. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que os anjos do Senhor estão, Senhor, sendo dispensados para estarem trabalhando em favor da tua igreja. Nós sabemos, Senhor, que cada um que aqui está tem, meu Deus, meu Senhor, um espaço reservado, um lugar preparado, uma obra, um propósito em tuas mãos, meu Pai.
não manifestou-se ainda, mas irá manifestar-se. Alguém já está fluindo, alguém já está, Senhor, meu Deus, andando naquilo que o Senhor tem estabelecido. Alguém já vem, Senhor, caminhando naquilo que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo. Então, Senhor, nós queremos apenas dizer que estamos disponíveis. Nos ajude, Senhor, a carregar a cruz. Pois o Senhor mesmo diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Oh, meu Pai, temos tantas coisas a renunciar. Precisamos realmente ser sarados, Senhor, a cada momento, a cada instante. E aí, Senhor, o Senhor vai trazer, meu Deus, o remédio para sermos curados. Por meio, Senhor, de situações que vamos viver amanhã, para que possamos, meu Deus, demonstrar que fomos tocados e sarados por Ti. Nos dê discernimento, nos dê, meu Deus, clareza na situação que vamos encarar, que vamos enfrentar, que vamos viver, Pai. Pois nós não queremos, Senhor, sair fora daquilo que o Senhor tem estabelecido. Nós sabemos que o Senhor, meu Deus, assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o irmão. Sim, e muitas vezes nós não entendemos, meu Pai, mas nos ajude a compreender, nos dê clareza, ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor, e assim aprender, e depois, Senhor, de compreender e aprender a aplicar em nossas vidas. Meu Deus, para que a Tua igreja seja, Senhor, estabelecida, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que os dons sejam distribuídos. Libera os dons, pois é necessário que os dons estejam ativos em nossas vidas, para que venha ser, Senhor, usado em favor da obra do Senhor. Os dons, Senhor, não é para nos engrandecer. Os dons não é para nos trazer fama. Os dons não é, Senhor, para nos enriquecer. O dom é para servir, Senhor, a obra do Senhor. É para serviço do Senhor, do ministério. Então, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha curar-nos, sarar-nos, limpar os nossos corações. São tantos traumas vividos que muitas vezes estão agarrados em nós. São tantas coisas nas nossas emoções. Meu Deus, muitas vezes estamos feridos, cada um aqui tem um testemunho, cada um aqui, Senhor, tem uma história para contar, meu Deus. E que tudo aquilo que trouxe tristeza, trouxe dor, fique apenas como experiência, Senhor, mas que não nos machuque mais. Arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede de crescer. Arranca, Senhor, de nós tudo aquilo que nos impede de avançar, de romper, em o nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo, derrame-se sobre cada um nesse lugar. Fortaleça cada um nesse lugar. Estabeleça a sua vontade, o seu querer nesse lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, em um final de ano. Está se encerrando, Senhor, o ano de 2024. Estamos a um passo, Senhor, do próximo ano. E já estamos orando, meu Deus, para que mude, Senhor, o quadro da nossa nação. Mude o quadro do nosso estado, da nossa cidade. Mude o quadro, Senhor, meu Deus, da igreja, meu Pai. Que o Senhor movimente, que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão, Senhor, nos altares, nos púlpitos, os músicos, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, ministrando a Tua palavra, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, na frente de batalha, venha fortalecê-los, cobri-los, Senhor, são apóstolos, são bispos, são diáconos, são evangelistas, são missionários, meu Deus, são mulheres envolvidas, guerreiras, Senhor, trabalhando em prol da Tua obra. Meu Deus, mas ainda falta ceifeiros, meu Pai. O Senhor mesmo nos orientou dizendo: ore ao Senhor da seara, para que Ele envie ceifeiros para a sua seara. Assim, Senhor, envie outros, meu Pai, para que possamos juntos ser despertos, meu Pai. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, desperta, Senhor, em o nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, o derradeiro avivamento virá sobre a terra. Vimos os Teus sinais, os Teus milagres ocorrendo, as profecias se cumprindo em Israel, uma após a outra, cronologicamente. Meu Deus, confirmando a Tua palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor. Nós estamos, Senhor, orando por aquele lugar. Estamos orando por aquele povo. O Senhor diz: orai por Israel. Prosperarão aqueles que amam Jerusalém. Então, Senhor, guarda
proteja, livra, Senhor. Derrama a sua graça, a sua bênção. Nós sabemos que os anjos do Senhor estão ali, estão guardando, estão apostos, Senhor, naquele lugar. Aqui está, Senhor, as nossas famílias sendo representadas, nossas igrejas, os ministérios, meu Deus, sendo representado por cada um que aqui está, os nossos filhos, as nossas casas, as nossas descendências, Senhor, sendo representadas diante do Senhor. Oh Pai, que o Senhor venha abençoar todos os movimentos que estão, Senhor, se levantando, se erguendo, movimentos de orações, casas de orações, Senhor. Meu Deus, venha abençoar, derramando, Senhor, a sua força, a sua graça. Meu Deus, que o fogo do Senhor se alastre sobre essa cidade, que o rio do Espírito possa fluir pelas ruas dessa cidade, Senhor, entrando em cada casa, em cada família, meu Deus, transformando vidas, famílias, jovens, crianças, adolescentes, meu Pai, em nome de Jesus. Venha sarar, Senhor, os enfermos. Venha arrancar, Senhor, as doenças, as moléstias, as pragas, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos, Pai. Oramos, meu Deus, para que o câncer, para que a cegueira, a mudez, a surdez, a paralisia seja dissipada do meio do teu povo, Senhor. Toda a peste, a fome, meu Deus, que essa cidade prospere com o próximo governo, que essa cidade avance, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós colocamos, Senhor, Itajaí, erguemos em oração a cidade de Itajaí. Senhor, nós profetizamos sobre essa cidade, nós declaramos que essa cidade será um celeiro de profetas, de missionários, de pastores, de líderes, Senhor, que voarão pelas nações, meu Pai. Levanta, meu Senhor, aqueles que já estão, meu Deus, nesse caminho, meu Senhor, abençoa, fortalece, guarda os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos, Senhor, nesta hora. E nós te agradecemos, Senhor, por esta casa, por esse momento, por esta hora aqui. Nós te louvamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor esteja com cada um A te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos